Oi amigos, tudo jóia com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso material sobre o Track, sobre aqui o nosso projetinho Track, e a gente vai continuar na parte do Angular. Só mostrando aqui para vocês que o projeto já está rodando, o back-end em Java já está rodando, correto? Lembrando que também pode ser o back-end em .NET, que vai estar disponível para vocês também, então pode ser qualquer um dos dois. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Na última parte, eu tinha falado um pouco sobre controllers, e aqui a gente vai trabalhar agora, a gente vai criar uma coisa chamada de serviço. Então, qual que é a ideia do nosso serviço? A ideia do serviço é que ele vai disponibilizar para a gente alguma funcionalidade para realmente realizar alguma tarefa. Então, a ideia é realmente a gente vai criar esse cara uma vez, como se fosse uma função, uma coisa assim nesse sentido, e vamos utilizar em vários controllers. Então a ideia é que eu vou criar um serviço e esse serviço ele vai ser utilizado por mais de um controller, ok? Então a ideia básica desse serviço vai ser isso. Então a gente vai vir aqui, ó, criar uma nova pasta com o nome de úteis. Então isso aqui é esse úteis, é o nome de uma pasta que eu gosto às vezes de colocar quando são alguns códigos que são utilitários, ou seja, que vão auxiliar o meu desenvolvimento e não são efetivamente correspondendo a uma entidade, mas uma coisa mais geral. Mas isso que pode realmente mudar de acordo com o projeto de vocês. Então, utilservice.js. Então, esse aqui vai ser o nosso serviço, né? Tracking. Aí, pessoal, existem algumas diferenças entre um serviço, um provider e uma factory. As diferenças entre um service, o que é a ideia do service? A ideia do service, é só colocar aqui factory, e o outro que a gente tem é o provider. A gente pode criar um service, e a ideia do service é que esse service ele vai retornar para mim todo um conjunto de funcionalidades, como se fossem métodos. Ok? Então eu vou colocar, por exemplo, nesse meu serviço aqui, para buscar dados do tipo post, para utilizar serviços HTTP do tipo post, do tipo get, do tipo put, do tipo delete. Então assim, a gente vai criar, né, várias funcionalidades dentro desse service e eu vou reutilizar em vários controllers. A factory, pessoal, ela vai conter também essa coisa de ter também os seus métodos, só que além disso ela vai conter algumas propriedades, como se fosse uma classe. Beleza? Então ele vai ter ali as suas funcionalidades e também vai conter alguns atributos, como se fossem variáveis, ok? E o provider, ele tem a mesma ideia do service, só que cada vez que eu chamo ele, pessoal, ele cria uma nova instância. Então uma coisa muito importante do service é que eu vou ter apenas uma instância desse meu serviço, e essa instância ela vai ser utilizada em todo o meu projeto. Ok? Então, todos os meus controllers vão compartilhar esse service. Ok? Então, diferente do provider que ele sempre que eu tiver um novo controller, por exemplo, eu receber, né, uma instância do provider, é uma instância nova de um objeto, como se fosse um objeto. Ok? Enquanto que o service é apenas uma instância. Então, no nosso caso aqui, a gente vai criar simplesmente um serviço aqui bem simples, que ele vai ser utilizado pela nossa aplicação para chamar então as nossas requisições HTTP. Então aqui HTTP, certo? Então aqui só lembrando aqui, pessoal, que eu vou criar dois serviços. Eu vou criar esse primeiro serviço que vai HTTP Request Service, que ele vai ser simplesmente para chamar, para realizar as requisições HTTP,
Então, nesse cara, a gente não tem a definição de qual que é o tipo da minha requisição. Então, eu vou deixar isso para um outro serviço. Então, aqui eu vou criar dois serviços. Então, service hash server function. Certo? Então, aqui eu já tenho dois serviços. Então, pessoal, como que funciona a questão, por exemplo, desse serviço aqui do hash srv, do hash service, dele chamar alguma funcionalidade, algum serviço, né, vamos falar assim, desse HTTP Request Service. Eu vou simplesmente, pessoal, passar, né, aqui como parâmetro da minha função o nome do meu serviço. Então, o que o Angular vai fazer? O tanto que isso aqui é espetacular, pessoal. Ele trabalha com a coisa chamada de injeção de dependência. Depois eu sugiro a vocês darem uma pesquisada sobre esse material, sobre injeção de dependência, porque é algo que a gente usa lá no back-end também, usando o Spring, e aqui a gente também usa. Então, o que é a ideia? A ideia é que na hora que eu falar assim, na hora que eu estiver usando, que eu for usar, então, meu hash service, e eu definir aqui, que esse hash service, ele depende do HTTP request service. Então, automaticamente, o Spring vai fazer o quê? Desculpa, o Spring não, o Angular. O Angular ele vai pegar e criar uma instância desse cara aqui, de cima, e passar aqui para mim, automaticamente, sem eu ter que criar manualmente aquela instância. Beleza? De dar um new ou alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, esse carinha aqui então, ele vai ser automaticamente injetado para nós. Ok? Só que antes da gente definir esse cara, deixa eu fazer a implementação desse nosso HTTP Request Service. URL, method, data, callback. Function. Então aqui, pessoal, só terminar aqui que eu explico para vocês. Beleza. Aqui eu tenho de definir Então, pessoal, o que esse HTTP Request Service vai fazer? A ideia, pessoal, é que esse serviço aqui ele vai ser composto apenas de uma funcionalidade. Apenas ele vai executar uma tarefa. A tarefa que esse HTTP Request Service vai fazer para nós é realizar uma requisição HTTP. A função dele é só essa. Ok? Então, aqui, quando eu chamar esse serviço, eu vou ter de informar 4 coisas. Primeiro, a URL, que eu quero requisitar, né, que eu quero fazer a chamada, no caso a gente vai chamar lá o nosso back-end que está em Java. O método, que é a forma que a gente vai fazer a aquisição, que é o quê? Que é get, post, put, delete, né, o tipo da requisição HTTP. Se eu vou estar passando algum conteúdo, ok? Algum dado para esse cara. E também vou estar passando uma função de retorno. Então, esse
callback aqui, o que é a ideia dele? A ideia é, na hora que eu chamar a requisição HTTP, o que vai acontecer? A minha aplicação, o Angular, ele vai continuar rodando normalmente. Na hora que a requisição HTTP me der um retorno, ele vai estar chamando algum desses dois métodos, ou esse success callback ou error callback. Então ele vai chamar para mim algum desses dois caras. Beleza? Então ele vai chamar ou sucesso ou a falha. Algum desses dois métodos ele vai chamar aí pra gente. Então, na hora que ele chamar, né, que é quando esse cara chama esses métodos aqui, significa que é um retorno, é o resultado da requisição HTTP que eu fiz lá pro servidor. Ok? Então, na hora que ele me der um retorno, o que eu vou fazer? Eu vou falar para quem chamou esse meu serviço aqui, invocando um método de retorno que ele criou. Ou seja, imagina o seguinte, imagina que o meu controller, ele chamou esse serviço HTTP Request Service, ok? Aí na hora que entra nesse HTTP Request Service, ele vai fazer o quê? Ele vai executar o código e ele vai requisitar lá para o servidor, para o back-end, uma informação via HTTP, pelo nosso serviço REST. Só que isso pode ser que demore alguns segundos, algum tempo, alguns milissegundos e assim por diante. E a minha aplicação ela não vai ficar parada nesse HTTP aqui, ó. Ela não vai ficar parada. Então ela vai simplesmente fazer o quê? Ela vai chamar o nosso servidor e vai continuar a execução, ou seja, é uma chamada assíncrona. Então na hora que aí a minha aplicação vai continuar rodando, o Angular vai continuar rodando, na hora que o servidor der uma resposta para a minha aplicação, para o meu Angular, né, o Angular pega aquele retorno, né, vamos supor que foi de sucesso, aí vai chamar aqui, ó, esse método aqui, ó, o Success Callback, correto? Esse método aqui, ele simplesmente está fazendo o quê? Ele está chamando o meu método callback. Só que onde é que foi definido esse callback, pessoal? Ele foi definido lá no controller. Ou seja, a ideia é que o controller chama o serviço e o serviço vai fazer uma requisição assíncrona lá para o servidor. Aí beleza. Aí depois de um certo tempo, quando eu tiver um retorno lá do servidor, eu vou pegar, então dentro do meu serviço, ele vai chamar o método que está desenvolvido dentro do controller. Ok? Então, essa é a ideia. A ideia é que, para que a gente tenha um retorno para o controller, para ele saber que alguma coisa aconteceu. E para ele tratar aquilo ali para mim. Correto? Lembrando que aqui, ó, nesse caso da requisição HTTP, eu estou passando aqui os parâmetros. E esse then aqui corresponde ao quê? Aos meus dois métodos, ou de sucesso ou de falha. Ok? Então, esses dois métodos eles vão fazer exatamente isso. Agora, nós vamos, então, desenvolver aqui o nosso HTTP Request Service. Então, nós vamos ter aqui então, diferente, pessoal, desse serviço aqui, do HTTP Request Service, o REST Service ele vai conter vários métodos, vários serviços, várias funcionalidades, ok? Então, nesse nosso caso aqui, eu vou retornar essa variável REST Factory. Então, dentro dessa variável, pessoal, eu vou criar vários métodos. Então, observe a diferença. Aqui, no HTTP Request Service, eu tinha apenas um serviço. Enquanto que, neste REST Service, nós vamos ter vários. Ok? Vários métodos. Então, no nosso caso aqui, REST Factory. E vamos criar o serviço find. Esse serviço ele vai ser responsável por realizar a busca do nosso conteúdo, ou seja, vai fazer uma requisição get para buscar os nossos dados, ok? Então, ó, observe a diferença, pessoal. Como esse HTTP Request Service ele é apenas uma funcionalidade, né? Então aqui eu tenho apenas de simplesmente chamar ele como se ele fosse realmente um método, ok? Só um método. Agora lá, na hora que alguém for usar esse REST Service aqui, ele vai ter de chamar assim, ó, REST srv.find.
ok? Para chamar esse carinha aqui. Mas então só a diferença mostrando realmente que esse cara aqui ele vai chamar direto como se fosse um método. E aqui eu vou chamar eu vou ter de dar um complemento, né, que seria o nome do método que eu quero chamar. Então aqui no caso, tem de passar o URL que eu vou receber aqui, né? O tipo de requisição, que no caso é a requisição do tipo GET. O tipo de dados que eu vou passar para ele. No caso, eu não vou passar nenhum conteúdo, porque como é requisição GET, a gente não tem de passar conteúdo lá no corpo da mensagem, não tem isso. E aqui a gente vai chamar o callback. Então esse método find, pessoal, vai fazer basicamente isso. Ele vai buscar então os nossos dados. Eu vou fazer aqui mais um serviço, pessoal, só para vocês verem como que a gente vai futuramente chamar esses métodos. Então, URL, o dado, callback, então URL, o tipo de requisição aqui. Então, esse método aqui agora vai ser o add, vai ser para adicionar um novo registro, correto? Então, ele vai chamar o serviço para adicionar. Então, se é para adicionar, a gente vai chamar o post, ok? Aqui eu vou passar os dados e aqui o meu callback, beleza? Deixa eu desenvolver já os outros, que vão ser muito similares. Eu vou até copiar aqui. Esse aqui que vai ser para atualizar. E esse outro aqui para deletar. Então, observem o tanto que isso daqui, pessoal, é muito similar. Se a gente quisesse até dar uma generalizada nesse carinha, a gente poderia, sem qualquer problema, ok? Só que nesse nosso caso aqui, eu vou manter dessa forma, só para realmente manter o padrão do nosso projeto e não fugir muito, realmente tentar simplificar um pouco, ok? Então aqui eu tenho a requisição get, uma post, uma put e uma delete, beleza? Então, pessoal, o que é a ideia? A ideia é que eu vou utilizar esse serviço aqui lá no meu controller. Então eu vou usar isso em vários controllers, evitando que eu tenha de fazer, de ficar criando isso daqui repetido dentro de cada controller. Então eu criei esse HTTP Request Service aqui para evitar de ficar definindo, sabe, cada parâmetro, a requisição, a chamada, os retornos. Então, em vez de ter de criar esse serviço aqui dentro, ó, repetido, dentro de cada um desses outros métodos aqui, eu criei um geral e fui especializando, ok? A gente poderia até fazer uma coisa similar com esses carinhas aqui, se a gente for ver aqui, ó, é muito similar esses métodos, só muda o tipo da requisição, ok? Então, pessoal, esse aqui é o nosso serviço. Então, eu vou parar por aqui. No nosso próximo vídeo, eu volto já mostrando esse carinha aqui funcionando, ok? Então, pessoal, obrigado, um abraço, deixem aí o like e a gente volta aí no nosso próximo vídeo com a chamada do nosso serviço. Um abraço.